Fala, queridos, André Gibran aqui para mais um devocional. Ontem eu dei uma pulada em Efésios, hoje eu estou voltando para Efésios, né? Ontem eu precisei pular, porque você assistiu o episódio de ontem? Vai no canal, dá uma olhadinha no episódio de ontem, porque foi um negócio que me tocou no meio da minha caminhada, daí eu precisei compartilhar. Quando é assim, tocou, você precisa compartilhar, não tem jeito. Vamos lá, hoje Efésios 4, aliás, Efésios é curtinho, né? Estamos terminando, logo logo a gente começa Filipenses. Está sendo gostoso compartilhar o devocional contigo aqui. Ó, Efésios 4. Gente, marquei coisa, hein? Marquei coisa, ó. Tem coisa pra caramba aqui. Esse capítulo é importante. Esse capítulo tem muita coisa que me chamou a atenção. Então já começa o seguinte, ó. O título do capítulo é Efésios 4, a unidade do corpo de Cristo. 4:2. Sejam... Caraca, já começa já com uma orientação que você vai achar difícil de fazer, eu acho, hein? Eu também acho. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Caraca, você tem que parar para refletir nesse texto. Paulo está orientando a igreja de Éfeso que as pessoas consigam se suportar com amor. Ele já está dando a letra aqui. Qual que é a letra? Você tem que suportar o outro. Às vezes a gente acha que, pô, eu só tenho que conviver com pessoas que eu gosto. Só isso, pessoas que me fazem bem e tal. E se eu estou numa igreja, por exemplo, em que eu não gosto de algumas pessoas, eu vou embora, eu vou para outro lugar. Ei, suportem-se uns aos outros. De que maneira? Com amor. Paulo já está dizendo aqui que não é fácil lidar com o ser humano. Aliás, eu tenho para mim que muitas pessoas são afastadas de igrejas, são afastadas de ministérios, porque por causa de pessoas, por causa de outras pessoas. Isso não pode acontecer com você, porque o seu olhar tem que estar mirado em Cristo, lá para cima. O seu olhar não pode estar aqui reto. O seu olhar tem que estar mirado em Cristo. E aí existem ordens que você precisa seguir. Uma delas é suportem-se uns aos outros com amor. Às vezes você vai ter que suportar mesmo. Às vezes não vai dar para conviver, às vezes não é tudo legalzinho, sabe? Isso é muito comum, acontece com um novo convertido, de repente entra um novo convertido na igreja, uma pessoa que chegou nova, está começando a conhecer Jesus, está achando tudo legal, e ela começa a enxergar, por exemplo, os membros da igreja como tudo gente boa. Nossa, que pessoal legal, que pessoal amoroso, você está esquecendo, são pessoas. E o problema de esquecer, tudo bem você achar todo mundo legal. Eu adoro o pessoal da minha célula, eu adoro o pessoal da minha igreja, eu convivo bem com todo mundo, eu ainda não tenho que suportar ninguém, graças a Deus, eu gosto de todos. Mas pode acontecer, pode acontecer. E aí, o que vai acontecer com você quando isso rolar na sua vida? Quando entrar uma pessoa na sua célula ou na sua igreja, eu estou aqui falando com cristãos, quem frequenta a igreja. De repente você não frequenta, já fica de alerta. Pessoas são pessoas, Deus é Deus. Estamos na caminhada procurando seguir a Cristo, mas você pode dar mancada. Né? Então, suportem-se uns aos outros com amor. Nossa, eu vou ter que ficar suportando as pessoas. Ó, queridos, de verdade, a minha realidade não é assim. Eu não tenho que ficar suportando os outros, mas a ordem está dada. Se acontecer, é isso. Né? Vamos pular aqui agora para Efésios 4:14, que isso aqui eu achei muito interessante. Você fica ansioso na vida? Você varia muito de humor? No dia a dia, seus pensamentos te levam para lugares que você não gostaria de ir, que de repente afetam a sua produtividade, a sua maneira de viver o dia alegremente fica prejudicada pelos seus pensamentos? Olha o que diz aqui em Efésios 4:14. O propósito, né? Está escrito aqui antes, no 13, vai. Todos devemos alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, a gente precisa se espelhar em Cristo. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, você podia dar uma olhada, chama Jesus Copy, cópia de Cristo. A gente tem que se esforçar para ser uma cópia de Cristo. Todos devemos, né, nos esforçar para alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4:13. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí o 14 ele fala o seguinte, ó, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Ou seja, você vai caminhando na fé para atingir a maturidade. Agora, olha o que acontece com crianças. Ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Eu fico doido aqui, interpretando essas ondas aqui. Pô, o que são as ondas da vida? Eu entendo que
Pensamentos são ondas da vida, né? Eu entendo que situações são as ondas da vida. Eu entendo que uma doença na família são as ondas da vida. Eu entendo que uma queda financeira, uma queda no trabalho são as ondas da vida. Agora, com a maturidade, a gente não vai ficar sendo levado de um lado para o outro por essas ondas. E aí tem complemento aqui, ó. Nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A gente vai ficar maduro. Não é qualquer homem que vai enganar a gente, não, né? Como é que atinge essa maturidade? Aqui, ó. Aqui, ó, você fazendo esse devocional comigo, a gente está atingindo a maturidade juntos. É isso que eu busco. Imagina se você atinge a plenitude de Cristo. Você consegue ver Cristo preocupado com a conta da marcenaria do pai dele? Ou com o mês que não fechou? Assim, completamente incomodado, parou de orar por causa disso, não consegue dormir, só consegue pensar em como conseguir recurso financeiro para pagar a conta do seu Zé na marcenaria? Não, né? Não, a plenitude de Cristo está acima dessas coisas. E a gente precisa dessas coisas para viver, finanças, saúde, claro, mas quando a gente tem Cristo, e quando eu falo, não tem a ilusão de que eu já vivo essa plenitude, não, tá? Eu estou na caminhada, eu estou buscando, acho que o importante é estar buscando e ter a esperança de chegar lá, chegar à plenitude de Cristo. Eu imagino um cara pleno, eu imagino Jesus um cara pleno, andando e tal, e o povo chamando ele, Jesus, Senhor, olha o que está acontecendo aqui, calma, filhão, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tenho o comando de tudo aqui, tá tudo bem. No caso, você não vai ter o comando de tudo como Jesus tinha, mas você anda com quem tem o comando. Ei, tô do lado do Pai aqui, tô do lado de Jesus aqui, tá tudo certo, fica tranquilo. Entende? Então essa maturidade eu quero para mim. Vamos lá. Depois, Efésios 4:17. Ele diz o seguinte: não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Queridão, quanto pensamento inútil você tem por dia? E um dia desses eu vi uma pesquisa disso aí. E agora não vou saber te passar, mas dizia mais ou menos o seguinte: sei lá, o ser humano tem não sei quantos mil pensamentos que não tem nada a ver durante o dia, que só atrapalham. A pesquisa fala mais ou menos isso. Os caras fizeram imagem lá do cérebro, enfim, essas pesquisas malucas que você vê por aí, mas que é bastante interessante de ver, que você esquece, depois você assistiu o vídeo, uma hora depois, um dia depois, você esquece, você não lembra mais. Eu vi isso. A gente tem muito pensamento inútil, e Paulo diz o seguinte, olha, para de viver, e é interessante que ele fala assim, ó, não vivam mais como gentios. Como que vivem os gentios? Vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles vivem nos pensamentos, que são inúteis. Vivem. O que é viver? É passar a vida nos pensamentos. Você passa a vida na vida real aqui? Ou você passa a vida dentro da sua mente, nos pensamentos o tempo todo, pensando no passado, pensando no futuro, pensando no passado, pensando no futuro. Isso é a inutilidade dos pensamentos. Pensar no passado é útil, olha, só em situações específicas, quando você está buscando aprender alguma coisa para viver melhor o seu presente. Mas viver o passado em geral, se você vive um passado feliz que você não tem mais, você fica triste hoje porque você não tem mais. Se você vive um passado triste, fica remoendo aquilo, você fica triste no presente porque os sentimentos daquilo ainda te afetam. Então para de viver na inutilidade dos seus pensamentos. Eu tenho uma estratégiazinha para isso, para viver o presente. Eu começo a focar na minha respiração, porque ansiedade, isso é ansiedade, né? Ficar pensando no futuro agora, né? Ficar pensando no futuro, no que pode ser, no que vai ser, será que vai dar, será que não vai? E eu tenho uma coisinha para fazer. Funciona, não vou falar para você que 100% das vezes, mas respirar bem fundo e colocar o foco no meu diafragma. Já ouviu falar? Qualquer coisa vai pesquisar no YouTube. Respiração diafragmática, respiração diafragma, respiração profunda. Respiração, para mim, é uma coisa muito simbólica, porque Deus, no começo, para que a gente vivesse, Ele soprou vida dentro da gente. Então, para mim, tem a ver com ar. Então, respiração é algo muito importante na minha cabeça. Eu não estou falando de Bíblia agora, tá? Eu sei que me ajuda a superar momentos de ansiedade. Então, o primeiro passo para mim é respirar profundamente e prestar atenção. Porque aí, ó, o pensamento, você não vai conseguir prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Estou prestando atenção no meu diafragma, que se contrai e se expande, eu paro com aquele monte de pensamento. Eu paro de viver na inutilidade dos meus pensamentos.
E aí depois eu faço uma oração, depois mais tranquilo e tal. Eu começo a agradecer. Oração que funciona para ansiedade não é aquela que você vai, ai meu Deus, me deixa ficar ansioso, ficar chorando. Para mim, oração que funciona contra a ansiedade é aquela oração que eu olho pela minha janela, eu falo, meu pai, obrigado. Obrigado que minha filha está na rede ali. Está fazendo barulho enquanto eu estou gravando o devocional. Mas está na rede, saudável, feliz e brincando. Obrigado por isso. Obrigado porque eu tenho uma rede. Pai, em cima dessa rede tem um teto. Se chover, minha filha está protegida. Graças a Deus eu moro numa casa. Obrigado porque eu tenho abrigo. Isso começa a mudar o meu interior. Recomendo. Começa na respiração. Faz uma oração de gratidão. Efésios 4, 22. Marquei muita coisa já. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ou seja, você conheceu Jesus, para de viver do jeito antigo. Ah, eu não conheci nada, André, eu estou fazendo devocional com você agora, estou começando agora. Tá bom, tudo que você for aprendendo, começa a aplicar e deixa de fazer o contrário disso que você fazia. Que mais? Despir-se do velho homem. O velho homem se corrompe por desejos enganosos. Então, vamos de novo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Várias recomendações aqui. Primeiro, não seja mais como antes. Está aprendendo aqui? Procede de acordo com o que você está aprendendo aqui. Para de se corromper por desejos enganosos. O que são desejos enganosos? Você é casado, de repente você está olhando para a mulherada na rua, cheio de desejos no seu coração que são enganosos. Por que é enganoso? Porque não vai te fazer bem como você acha. Você vai ter um prazer momentâneo e aí depois você vai cair em desgraça, vai ser horrível. Olha, vai dar um negócio ruim. Não é só isso, tá? O desejo de tomar vantagem, o desejo de fazer uma coisinha errada no trabalho, e aí tomar aquela vantagenzinha, depois ser descoberto. Olha, não faça. Eu consigo imaginar situações horríveis aqui na minha cabeça. Então, para de se corromper por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. Então, o seu modo de pensar precisa mudar de acordo com a palavra. Passa a pensar no que você aprende aqui. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Mais uma vez, a palavra fala de santidade. E eu até fiz um vídeo dizendo, o título é Você está querendo ser santo? Quando alguém pergunta, você está querendo ser santo? Tô. Por quê? Porque a palavra de Deus manda. A gente foi criado para isso, para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. É isso. 4:25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Mentira é tudo aquilo que não é verdade. Mentira é você não atender uma ligação telefônica e dizer que não atendeu porque seu celular estava longe, quando na verdade você não quis atender. Isso é mentira. Se você não quer falar para a pessoa, não quis te atender, então atende. Atende. Fala que você não pode falar naquele momento. Mentira é tudo que é contrário à verdade. É isso. Então você pode, eu não sou mentiroso, mas e as pequenas mentirinhas? É ruim. Se afasta de Deus, Deus não te fez para isso, sabe? Não precisa. 4:26 é top, ó. Quando vocês ficarem irados. Entenda o seguinte, Paulo está falando, quando vocês ficarem irados. Em nenhum momento a Bíblia te proíbe de se irar. Vai acontecer. A gente sabe, você vai ficar bravo, irado, nervoso. Vai acontecer. Mas quando isso acontecer, não pequem. Não pequem. O que seria pecar quando você está irado? Bater na outra pessoa é um pecado. Com certeza, agredir o seu irmão. Outra coisa, xingar o teu irmão é pecado. Ofender o seu irmão intencionalmente é pecado. Né? Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira. Calma aí, bichão. Antes que o sol se ponha. Tem prazo, hein? Tem prazo. Sabe marido e mulher que para de falar num dia, no dia seguinte também não está se falando, no outro também não está se falando porque está bravinho com o outro? Independente dos motivos, não está certo. Deus não mandou você fazer isso. Paulo dá uma recomendação, e Paulo aqui inspirado pelo Espírito Santo, por isso que está na Bíblia. Então você pode ver que essa recomendação vem sim de Deus através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz o seguinte, você vai ficar bravinho? Vai ficar. Só que não deixe que o sol se ponha. Quer dizer, não é para acordar o dia seguinte ainda bravo, não. Relaxa, resolve. O dia seguinte é para viver um novo dia, acabou. E não deem lugar ao diabo. Interessante é que acaba assim, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Quer dizer, apaziguar a sua ira antes que o sol se pôr significa não dar lugar ao diabo.
Então, o que, que o diabo vai fazer? Pô, tua cabeça vai ficar confusa. Quanto mais tempo você mantém a ira, mais pensamentos negativos você tem e mais lugar ao diabo você dá. Então, segue essa recomendação aqui. Eu falei que estava cheio de coisa em Efésios 4, né? Outra coisa, 4:29, nenhuma palavra torpe saia de sua boca. O que é torpe? Vou botar aqui no Google para você, tá? Torpe, que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter, indecoroso, infame, que causa repulsa, asqueroso, nojento. Então, nenhuma palavra torpe saia de sua boca. A gente pode pegar aqui os palavrões, por exemplo. E aí continua, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então, o que for sair da sua boca tem que ser útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, pensar que quando você está falando, Jesus, a gente não tem que imitar Jesus? Não tem que ser cópia de Jesus? A gente não nasceu para isso, a gente não nasceu para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, de acordo com Efésios 4:24? Pois é, se é assim, o que a gente for falar deve ser para edificar os outros. Você vai conseguir sempre? Eu não consigo sempre, mas a gente vai se esforçando, né? A gente tem que se esforçar para pelo menos tentar chegar nessa plenitude de Cristo. E por fim, 4:31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, tenham compaixão uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, mais umas coisas aqui, ó. Para com esse negócio de ficar amargo. O que é amargura? É quando você fica muito chateado, muito triste, amargurado, né? Amargurado é isso, é muito chateado, é muito triste. Então, se livra disso. Indignação, tô indignado, sabe aquela pessoa? Isso, eu fico indignado com isso, eu fico indignado com aquilo. Tá cheio de cristão por aí indignado. Para de se indignar. Paulo falou o seguinte, livra-se disso aí. Você consegue ver Jesus indignado o tempo todo? Jesus, eu lembro de uma passagem que ele se indignou quando ele foi no templo e o povo estava vendendo um monte de coisa lá e ficou bravo. Então, livre-se disso. Eu lembro disso aí só. Livre-se de indignação, livre-se de ira, raiva. Não é de Deus isso aí. Isso não é fruto do Espírito. A gente já leu isso em Efésios, em capítulos anteriores. Gritaria, calúnia, né? Maldade, livre-se disso. Tá bom? Olha que capítulo interessante. Não, Efésios 4, revelador. A Bíblia vai se revelando para a gente. A gente vai lendo, vai orando, vai entendendo e vai se modificando. E tem que ser assim. Deus na prática é você ir se modificando de acordo com o que você lê, senão não adianta nada. Eu costumo dizer, eu trabalho com marketing digital, e eu digo para meus alunos que livros de autoajuda já me ajudaram muito. Mas me ajudaram por quê? Hoje eu já sei, né? Tudo que tinha nos livros de autoajuda está aqui dentro. Acho que todos os livros de autoajuda foram inspirados na Bíblia, porque está tudo aqui. Mas por que eu conseguia mudar as coisas na minha vida através desses livros de autoajuda? E muita gente fala que autoajuda é porcaria. Porque eu lia e seguia. Eu lia e fazia. Às vezes eu lia o capítulo 1, deixava o livro de lado e ia executar o que dizia aquele capítulo, porque eu botava fé que aquilo ia dar certo. E é assim que você tem que proceder com a Bíblia. Você tem que ler e botar em prática, senão não adianta. Senão você vai ser mais um teórico. Um teórico. Vai ficar na teoria. Vai saber falar sobre a Bíblia, ou vai usar as partes da Bíblia para julgar os outros. O cara fala palavrão, não sei o que, você fala lá, você está dizendo palavras torpes, hein? Efésios 4, não dirás palavras torpes, e você vai ficar um ruler, não é uma pessoa que fica colocando regra para os outros, não é a sua função. Sua função é viver isso na prática, não ficar apontando o dedo para os outros. Tá bom? Devocional de hoje acabou. Gostosinho, gostei. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.